Voltamos aqui para mais uma videoaula no nosso canal. Você está no caderno de receita da Cleide Antunes, tá? Então, hoje eu trouxe para vocês, quem assistiu a videoaula anterior, viu que eu ensinei vocês a fazerem correntinhas ou a relembrar como se faz correntinhas. Bora buscar o amor novamente pelo crochê? Bora? Então, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita agora no início do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e curte, comenta, compartilha com as amigas aí, tá? Bora botar para subir o nosso canal, fazer ele bombar, fazer ele crescer, porque sempre vou trazer novidades aqui para vocês, tá? Crochê do zero, crochê do início. Então, vamos para a videoaula? Da mesma forma que eu usei o YouTube para aprender o meu crochê, depois, é claro, me aperfeiçoei, eu tô querendo trazer para vocês isso, a vontade de aprender, porque as peças não são caras, mas muitas pessoas não conseguem comprar. Tem vontade de aprender e não consegue aprender. Então, eu tô tentando trazer para vocês, ensinar o início, o amor à arte, tá? Então, vamos lá. Fiz um número aqui aleatório de correntinhas, tá? Vocês podem fazer quantas vocês quiserem. E hoje a gente vai fazer ponto alto. Por sinal, ó, temos ponto alto aqui nesse trilhinho de mesa que eu tenho aqui, tá? Então, para começar o nosso ponto alto do início mesmo, eu tenho as correntinhas aqui, tá? Então, eu não sei como começar um tapete e tal, não sei quantas eu pulo para fazer o primeiro ponto alto. Então, aqui eu vou te ensinar. Geralmente, ponto alto, para muitas pessoas, tem altura de 3 correntinhas. Para outras, 2 correntinhas. Então, vai depender muito da tensão do seu ponto. Você faz, observa o seu ponto e você determina quantas correntinhas você vai subir para dar início ao seu ponto alto. Toda vez que você começar um trabalho, você já tem que ter em mente que você vai ter que fazer o seu primeiro ponto alto aqui nessas correntinhas. Então, se a receita está pedindo 45 correntinhas, tem que ver pela receita se ela já está contando as correntinhas que você vai usar inicialmente para subir o seu primeiro ponto alto. Se não utilizar, conte pelo menos 2 ou 3 correntinhas a mais para você fazer o seu primeiro ponto alto. Essa era uma dúvida que eu sempre tinha quando ia ver as minhas receitas, tá? Então, uma diquinha bem importante aí. Determinou isso para fazer o seu trabalho, então vamos aprender a fazer o nosso ponto alto. Eu vou pular aqui inicialmente 4 correntinhas, então eu vou contar aqui, ó. Não conto este ponto da agulha, eu vou contar a partir dessa primeira correntinha terminada aqui. Então, eu conto 1, 2, 3. Eu venho aqui, ó, na minha 4ª correntinha, eu vou laçar a minha agulha, introduzir aqui, ó, na correntinha, vou puxar uma laçadinha, dessa forma. Laço novamente, tiro essas 2 primeiras laçadas da agulha aqui, ó. Fiquei com 2. Laço novamente, finalizo o meu ponto alto. Então, aqui, eu tenho essas 3 correntinhas que eu usei para subir o meu primeiro ponto alto. Então, meu primeiro ponto alto está feito aqui. E agora, na próxima correntinha, eu fiz o segundo, entenderam? Então, agora, vamos lá, fazer o nosso segundo ponto alto. Vou laçar a minha correntinha, vir aqui, ó, lá, a correntinha não, a minha agulha, né? Vir aqui, ó, na minha próxima correntinha, que está bem aqui, vou inserir, não pega aqui, pega do lado, ó, tem um buraco onde a gente fez a outra, então, é no próximo. Insiro aqui, puxo a minha laçadinha dessa forma. Laço novamente, tiro as 2 primeiras laçadas juntas. Laço novamente e já venho e tiro essas outras 2. Então, aqui a gente já tem 3 pontos altos. Novamente, eu laço, observo bem aonde está o meu ponto anterior e vou na correntinha do lado. Olha, é a correntinha do lado, tá vendo? Aqui são os elinhos das correntinhas. Então, eu vou nesse elinho do lado, lacei a minha agulha, venho neste elo, puxo por dentro dele, ó, a minha laçadinha da agulha. Ó, a importância da cabecinha da agulha. Puxei, fiquei com 3 laçadinhas aqui na agulha. Agora, eu vou buscar a minha linha novamente, laçar e passar aqui
por dentro das minhas duas laçadinhas aqui. Passei, fiquei com duas. Laço minha linha novamente, venho e puxo pelas duas que ficaram. Então, é dessa forma. Novamente, eu laço a minha agulha, não pode esquecer de fazer essa laçadinha. E aqui estão as próximas correntinhas que se apresentam. Eu venho nessa próxima correntinha, insiro, puxo a laçada e fiquei aqui, olha, com 3 laçadinhas na agulha, certo? Eu busco novamente a minha linha que está lá. Deixa eu puxar mais pra cá pra vocês verem, ó. Tô com as 3 laçadinhas aqui, eu puxo novamente a minha laçadinha lá e tiro as 2 primeiras laçadas. Fiquei com 2 aqui. Laço novamente, busco, puxo por dentro dessas 2 que ficaram. Dessa forma. E aqui a gente está dando sequência aos nossos pontos altos. Bonito ele, né? Então, novamente, eu laço, insiro aqui nesta correntinha, que é a seguinte, insiro, puxo minha laçadinha, ó, e ficamos com 3 na agulha. Depois, novamente, pego minha laçadinha, puxo por dentro das 2 primeiras laçadinhas. Puxei, fiquei com 2. Laço novamente e tiro as 2 restantes. Ponto alto. Novamente, laço, vou para a próxima correntinha, insiro, puxo a laçadinha por dentro do cordãozinho da correntinha, fico com 3 laçadinhas na agulha. Laço novamente, puxo a minha laçadinha e passo por dentro das 2. Laço novamente a minha linha e puxo aqui, ó, por dentro das 2, certo? Então, eu vou dar sequência até o finalzinho ali, porque depois eu vou ensinar como subir a segunda carreira de pontos altos. Terminei aqui, ó, toda a minha carreirinha, tá vendo? Do início ao final, todos os meus pontinhos. Na aula onde eu ensinei a fazer correntinha, eu ensinei que o meu primeiro lacinho, eu não contava como correntinha, era somente um nozinho, e aqui está ele. Então, eu utilizei a minha última correntinha para fazer o meu último ponto alto, dessa forma. Daí, aqui, o que a gente tem agora? A gente tem uma carreirinha toda pronta, tá? Para subir a próxima, a gente vai subir aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Lembra que eu falei da altura? Que ela pode ser determinada por 3 ou por 2 correntinhas? Eu vou subir 3, tá? Geralmente, eu subo 2 nos meus trabalhos. E dá certo também. Mas, vamos ensinar vocês a subir com 3 correntinhas, tá? Subiu as 3, você vai virar dessa forma o seu trabalho. Vai laçar a sua correntinha. Essa sua agulha, né? Essas correntinhas iniciais, elas estão bem em cima do seu primeiro ou do seu último ponto alto da carreira anterior, ou do primeiro ponto da carreira que a gente vai começar. Então, aqui eu não vou fazer mais nada, tá? Aqui as correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou vir aqui no meu próximo ponto alto, ó, primeiro, e aqui é o meu próximo. Aqui eu tenho, olha, aqui em cima, ele é todo formado por correntinhas, tá vendo? Mas, eu vou pegar aqui bem no meio, ó, tá vendo que tem esse buraquinho aqui? É aqui que eu vou pegar, ó. Eu vou inserir a minha linha aqui, vou lá com a minha agulha, ó, e vou puxar a minha laçadinha lá, ó. Puxei, fiquei com 3, vou puxar novamente mais uma laçadinha, tiro 2, laço novamente, tiro 2. Tá vendo? Então, aqui a gente já tem 2 pontos altos, um no primeiro e um no segundo. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, nesse terceiro buraquinho aqui, ó. Aqui a gente fez, agora a gente vai para esse. Então, a gente vai laçar a nossa agulha, vai inserir bem aqui, vai lá atrás, ó. Pega a sua linha e puxa. Puxou, dá uma levantadinha, você vai novamente lá atrás, buscar a sua linha e vai passar por dentro das 2. Dessa forma. Passou por dentro das 2, você vai novamente buscar a sua linha e passar por dentro das 2 que sobraram. E aqui a gente tem 3 pontos altos agora.
Então, novamente, a gente vai laçar a nossa agulha, vir aqui, ó, pro próximo espacinho, inserir. Vou lá atrás, busco a minha linha, ó, busquei a minha linha, dessa forma. E fiquei com 3 laçadinhas. Vou buscar a minha linha e passar por dentro das 2 primeiras laçadinhas. Laço novamente e puxo por dentro das 2 que sobraram. Agora, eu tenho aqui, ó, 4 pontos altos e ainda tem vários lugares aqui, vários pontos pra gente fazer. Então, eu vou laçar novamente, ó, dei uma laçadinha, vou inserir aqui, neste buraquinho, ó, vou lá atrás, ó, e pego a minha linha. Peguei a minha linha, puxei. Puxei, fiquei com 3 laçadinhas na minha agulha, ó, são 3. Daí, eu laço novamente, passo por dentro de 2, novamente laço, busco a linha e passo por dentro das 2 restantes. E aqui a gente tem mais um ponto alto. Novamente, eu laço para fazer os próximos pontos altos. Venho neste buraquinho, laço novamente, puxo a minha linha, laço aqui, ó, deixa ela bem, dá uma ajustadinha aqui. Estou com 3 laçadinhas na agulha. Eu busco novamente a minha linha, passo por dentro dessas 2. Passei, fiquei com 2. Vou buscar novamente a minha linha e passo por dentro das últimas 2. E assim, temos mais um ponto alto. Eu vou dar sequência até chegar aqui no último, pra gente fazer esse último junto, tá? Cheguei aqui, ó, e deixei os 2 últimos, ó, preenchi todos os meus espaços, tá? E deixei os meus 2 últimos pontos aqui por fazer. A2, onde tá o segundo? Bom, eu tenho um aqui, tá vendo? E o outro é essas correntinhas que a gente usou para subir o nosso primeiro ponto alto. Então, tem que fazer ela assim. Se você não fizer nela, você vai começar a entortar o seu trabalho, tá? Então, tem que contar muito bem os pontos quando você tiver, principalmente você que está iniciando. Conta a quantidade de pontos que você tem e não esquece do seu último ponto. Confere quantas vezes for necessário. Muita gente desiste do crochê justamente porque começa a fazer, começa a entortar trabalho, começa a dar umas coisinhas aí que são simples de ser resolvidas, mas que acaba parando do crochê por conta dessas coisas. Então, vamos descomplicar o nosso crochê. Agora, então, a gente tem aqui o nosso último ponto alto aqui, penúltimo, né? Então, eu vou laçar, vou vir aqui, ó, nesse último espacinho que é deste ponto aqui, faço esse ponto, ó, puxo minha laçada, fiquei com as 3, puxo novamente aqui, ó, por dentro das 2, tá? Fiquei com 2 e puxo por dentro das 2. Bom, muita gente para aqui, ó, mas se você parar aqui, pode até parecer que tá certo por um determinado tamanho do seu trabalho, mas vai chegar lá no final, você vai ver que tem uma escada formando no seu trabalho. Porque ao mesmo tempo que você esquece esse, você vai esquecer o do outro lado e assim você vai. De repente, você vai acabar somente com um ponto na agulha. Então, é simples. Vamos fazer ele? Para fazer ele é da mesma forma. Você vai laçar a sua agulha. Aqui, vocês lembram que a gente tem 3 correntinhas. Se você olhar desse lado, ó, a gente tem aqui a primeira, a segunda e a terceira. Então, a gente vai pegar na cabecinha da terceira, tá? Se você tiver dúvida, você vira o trabalho para confirmar. Mas, é bem aqui, ó. Ó, 1, 2, 3. Então, você vai chegar aqui, ó. Eu costumo pegar as 2 perninhas para ficar mais firme. Mas, se você pegar essa daqui, também vai dar certo, ó. Você vai pegar somente uma laçadinha. Tá vendo, ó? Olha lá. Você pegou uma laçadinha da sua correntinha. Eu costumo pegar as 2, porque eu acho que o nosso ponto vai ficar mais firme, nosso trabalho. Então, eu venho e pego aqui, ó, no meio, assim, ó, vai pegar as 2. Tá vendo? Olha lá. Eu tô bem no meio. Ó, a primeira tá aqui, a segunda tá aqui. Eu tô bem no meio da minha terceira correntinha. Então, feito isso, eu inseri a minha agulha, agora eu venho, puxo a minha laçada. Sempre esse pontinho é um pontinho mais difícil de fazer, não se assuste. Dou uma esticadinha na minha laçada, laço, ó, passo por dentro das 2. Tem um pontinho aqui, peraí.
Aquela esgarçadinha que eu falei do ponto é normal, às vezes acontece, tranquilo. Não tenha medo de parar, recomeçar para dar certo, ó. Fiquei com as 3, venho aqui, ó, passo dentro das 2, tá? Daí depois eu venho e passo por dentro das 2 últimas. E ficamos aqui, ó, com o nosso trabalho feito e com todos os pontos concluídos. Se eu contar a quantidade que eu tenho aqui embaixo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos. Então, aqui em cima eu tenho que ter 12 também. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tá certo, eu tenho meus 12 pontos. Então, a tendência é o meu trabalho subir sempre retinho aqui, tá? Então, agora não tem dúvida, não tem ciência. Para começar a próxima, a gente vai fazer novamente, da mesma forma que começou aqui. Vamos subir novamente. 1, 2 e 3 correntinhas. Subiu as 3, vira o trabalho dessa forma, laça. Lembrando, as 3 correntinhas servem como seu primeiro ponto. Então, neste ponto aqui, eu não vou precisar trabalhar. Vou trabalhar a partir do segundo. E o meu segundo ponto alto está aqui. Então, eu venho nele, ó, insiro, puxo novamente a minha laçadinha, fiquei com as 3, tiro 2, laço, tiro 2, tá? Não tem muito segredo. Laço novamente, vou aqui, ó, pro meu próximo, não vou aqui, que se eu for aqui eu vou aumentar, então eu vou pro meu próximo. Puxo a minha laçadinha, puxo lá novamente, puxo novamente. Tá vendo? E assim a gente vai fazendo. Laço, insiro aqui no meu próximo espacinho, puxo minha laçadinha, laço novamente, passo por dentro das 2, laço novamente, passo por dentro das 2. Tá vendo? Então, vamos lá. Novamente, laça, venho aqui nesse próximo espacinho, puxo, fico com as 3 laçadinhas, laço, puxo novamente, laço, puxo novamente. É bem tranquilo, né, meninas? Laço, insiro aqui entre os pontos, fico com 3, puxo uma laçada, puxo uma laçada. E assim a gente vai até o final, onde eu vou fazer novamente o último ponto para não ficar dúvidas. E aqui estamos com o nosso trabalho, já estamos na nossa terceira carreira. Aqui está o meu primeiro ponto, pode observar que ele está subindo reto. Então, eu deixei novamente os 2 últimos pontos para fazer, tá? Ó, aqui está o meu penúltimo ponto, né? O espacinho aqui, ó, do meu penúltimo ponto e as correntinhas onde é o meu último. Então, vamos fazer o penúltimo primeiro. Eu vou laçar, venho aqui, ó, nesse espacinho, insiro, puxo minha laçadinha, laço novamente e puxo minha laçadinha, laço novamente e puxo minha laçadinha. Agora, sobrou aqui as correntinhas onde a gente utilizou, fez para subir a nossa carreira. Então, novamente, eu vou lá atrás, se eu tiver alguma dúvida, conto as correntinhas. Então, a primeira tá aqui, a segunda tá aqui e a terceira está aqui. Se fosse 2 correntinhas, você faria na segunda. Como eu subi com 3, eu vou fazer na terceira. Então, eu laço, venho aqui, ó, na terceira, lembrando que eu pego nas 2 alcinhas para não ter problema de ficar, principalmente essa parte mole. Então, eu venho nessa parte, insiro, é mais difícil, normal, inserir. Inserir, eu venho e puxo a minha laçadinha, às vezes acontece de ter essa dificuldade, mas é tudo questão de aprender. Eu, como eu tô gravando aqui, fica mais difícil. Puxei a minha laçadinha, ó, fica perfeitinho a altura dos pontos aqui, ó. Puxei, dou uma leve alongadinha na minha laçadinha, eu laço, puxo aqui entre as 2, laço novamente e fecho meu ponto alto, tá? Agora, sempre uma diquinha básica, sempre quando você for parar de fazer o seu crochê, dá uma pausa, não deixa assim, tá? Porque assim pode sair a sua agulha, alguém vir e puxar o seu trabalho e desfazer. Então, uma diquinha é sempre você pegar, dar uma esticadinha no seu ponto, certo? E pronto, deixa aqui. Aqui ninguém não vai correr o risco, ou o risco vai ser menor de alguém desmanchar o seu trabalho. Então, aqui está, ponto alto é dessa forma,
vocês vão poder fazer aí quantos pontos altos, quantas carreiras vocês quiserem, tá? Para fazer seu trabalho, tapete, enfim, mantas, o que vocês sentirem no coração de fazer. Mas essa é a minha diquinha de hoje, como fazer ponto alto bem devagar. Espero que vocês tenham conseguido pegar. Espero que, e se tiver dúvida, deixa aí nos comentários, me chama, eu costumo responder. Às vezes eu demoro um pouquinho, né, mas eu tento responder todo mundo, tá? Então, aqui está, olha que trabalhinho perfeito, ele fica bem retinho, ó, ele sobe, né, um trabalho bem retinho, ó, é só você esticar. Outra diquinha é sempre, quando você estiver fazendo seu crochê, coloca na superfície, assenta, não fica esticando o trabalho, só assenta o trabalho, tá? Ajusta o trabalho, ó, porque você faz isso levemente, os seus pontos se encaixam. Então, daí quando você for tirar a medida, você já vai ter uma base de tamanho real que vai ficar a sua peça, tá? Então, a dica de hoje é essa, tá? O nosso pontinho alto de uma forma descomplicada, descomplicando o nosso crochê. Então, por enquanto, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse pequeno mimo que eu trouxe para vocês. Nas próximas, a gente vai melhorando, vai trazendo mais aulinhas para vocês. Mas é para iniciante mesmo, é bem do início, tá? Então, por enquanto é só. Até mais. Não se esquece de deixar o like, se inscrever aí no nosso canal, ativar as nossas notificações, curte o vídeo, né? Compartilha com uma amiga, manda para alguém que você acha que quer aprender a fazer crochê, tá bom? Então, por enquanto é só. Até mais. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.